uso abusivo, né, que gera uma dependência. A gente vai tocar nesse assunto de dependência química e tudo mais ali mais para frente. Mas também é um outro termo que é utilizado e também gera um certo conflito, né? Porque droga de abuso, tudo então que a gente faz uso abusivo, Pode ser considerado? considerado. Então, nesse campo. Então, tipo assim, né, uma pessoa que faz um uso abusivo de um medicamento, enfim, né, entra nesse campo aí. E aí como é que fica? Porque eles usam também essas drogas abusivas, essas drogas de abuso, como sendo essas drogas ilegais. Né? Então, tudo que é uso abusivo se torna ilegal. Mas, e quando a pessoa faz uso abusivo de algo que é legalizado? E fora também que o uso abusivo, a gente tem uma confusão muito grande, uma miscelânea muito grande, que é abusivo, né? Sobre o que é esse uso abusivo e sobre as origens dele, né? Quando a gente fala, por exemplo, na coisa do uso abusivo, como, né, na ideia do vício, tem uma mistureba muito grande entre a questão do vício enquanto uma dependência química, que é quando o corpo manifesta alguma reação na falta de uma substância, e o vício em si. O vício, a dependência no sentido de vício, é uma coisa, na verdade, social. Né? Sim. Ele está ligado a outros aspectos que podem estar conectados com alguma dependência química ou não. Mas, enfim, a gente vai voltar nesse ponto mais para frente. Sim. Pode passar um slide, então, aí. Muito então, bem. beleza. A gente já sabe, então, o que seria droga aí pra gente, certo? Seria todos esses compostos que vão surtir alguma modificação no nosso organismo, ok? Então, como que essas drogas atuam? Porque, veja, se eu estou falando, né, de droga, né, e que essa droga pode ser qualquer coisa que faça alteração no nosso organismo, eu posso estar falando também de medicamentos, ok? Então, a gente tem que já pontuar isso, droga como medicamento ou essas drogas aí ilícitas, ok? E aí, vamos entender um pouquinho como funciona, né? Para a gente entender como elas funcionam no organismo, vamos ver como que funciona aí, né, por exemplo, as sinapses, né, que estão acontecendo lá nos nossos neurônios. Então, resumidamente, de forma bem resumida, aí, ó, a gente vai olhar aqui, nós temos aqui, então, as moléculas de serotonina, certo? Que elas estão aqui presas aqui no neurônio, né? E aí elas vão ser liberadas, certo? E gerar a sinapse, aqui que é a intersecção, né, entre os dois neurônios. Entre o neurônio que está contendo aí a serotonina e o neurônio que vai recebê-las. Nesse neurônio receptor, nós temos aqui, né, essas proteínas aí, receptoras, que elas vão receber esse sinal, né? Ou seja, a serotonina, por interações químicas, ela vai interagir com essa proteína, e quando ela interagir com essa proteína, ela vai mandar um sinal, né, um estímulo para o cérebro, para o corpo, dizendo, olha só, como é serotonina, vai dizer assim para o cérebro, ó, tô felizão, certo? Tô bem? Tá legal. Tá legal, certo? Porque a serotonina é, né, a molécula aí da alegria, da euforia, da felicidade, ok? Só que, beleza, essa serotonina ela não vai ficar o tempo todo grudadinha, presa nesse receptor. Em algum momento ela vai se desgrudar e voltar para o neurônio de origem. Quando ela volta, ela passa aqui por esse tubinho aqui, digamos, certo? Esse transportador aqui. Ela passa por esse transportador e volta para a vesícula do neurônio original. E lá ela vai ficar reservada até que outro estímulo seja, né, desenvolvido, e que seja um estímulo que vá nos dar prazer, e aí ela vai ser liberada, vai nos dar alegria, enfim, todo o ciclo novamente. Pode passar. Pode fazer um parênteses aí. Passou? Passei. Quer fazer um parênteses? Não? Manda bala. Beleza. Então, beleza. Só que aí, como que essas drogas vão atuar? Aqui eu estou mostrando o funcionamento de outra molécula aí que a gente tem no nosso organismo, que é a dopamina, né? Que ela vai controlar emoções, como o sistema de recompensa cerebral, tá? Aquela coisa, tipo assim, eu faço algo que me agrada, então eu me sinto bem por ter feito aquilo, sabe? Aquela sensação boa também, que conversa muito com a da serotonina. Aqui, nós estamos vendo a atuação da cocaína no cérebro das pessoas. Quando a molécula de cocaína ela entra no organismo, o que ela faz? Ela vai causar um impedimento aqui do retorno das moléculas de dopamina para o neurônio original, certo? Ele tapa aquela proteína, né, que seria que estaria retomando, né, que estaria pegando de volta as moléculas de dopamina. Então, o que isso acaba ocasionando? Acaba ocasionando uma grande concentração de dopamina nesta região, certo? Fica uma concentração gigantesca de dopamina aqui, e aí todos os meus sinalizadores aqui, ó, do neurônio receptor vão estar concentrados
com dopamina. Então você vai estar recebendo ali, ó, muito estímulo, né? A todo momento o seu corpo vai estar recebendo o estímulo da recompensa, da euforia, daquela coisa de estar ligadão, ok? Por quê? Porque você está com uma concentração muito grande de dopamina nessa região, certo? Então, no momento que uma sai, outra já se liga. Por quê? Porque essa que não deveria estar aqui, que deveria ter ido embora, não foi. Por quê? Porque os tubinhos aqui estão bloqueados pela molécula de cocaína, ok? Se você pode passar para mim? E aí, se vocês olharem para esse slide que eu trouxe, que está aqui, ó, drogas e remédios, qual a diferença? Por quê? Se a gente olhar para a estrutura, olha só, escitalopram, sertralina, e olhar, por exemplo, para a estrutura da cocaína, vocês vão, né, ou até mesmo da metanfetamina, vocês vão ver que nós temos estruturas moleculares parecidas. Vocês podem bater o olho assim e falar assim, professor, nada a ver. São bem diferentes. O Altinho está me olhando assim, tipo... Pra mim é bruxaria isso daí, pois né? é, bruxaria, como assim? Isso daí, runas anãs, tá uma coisa. Mas a gente vai ver algumas semelhanças, beleza? Por quê? Ambos, o escitalopram, a sertralina e a cocaína vão funcionar praticamente do mesmo jeito. Lógico, enquanto a cocaína ela impede o retorno da dopamina, o escitalopram e a sertralina trabalham com o impedimento do retorno da serotonina, certo? Então, eles atuam em receptores diferentes, mas o funcionamento deles é muito parecido. Esses receptores também são parecidos, porque dopamina e a serotonina também têm estruturas próximas. Mas a gente pode olhar, então, por exemplo, aqui na estrutura do escitalopram. Se vocês olharem aqui, ó, você tem um grupo amina nessa região, a sertralina também tem um grupo amina na região. E a gente sabe que grupo amina permite interações, né, por ligação de hidrogênio. Então, já é uma característica dessa estrutura, ter que ter aí regiões possíveis, né, de interação por ligação de hidrogênio. E olha aí a cocaína aqui também, ó, uma amina nessa região aqui, uma amina terciária igual a esta amina aqui, ó. Então, são grupos amina, na mesma região. Nós observamos, olha só, na sertralina, que nós temos um anel de benzeno com um flúor, um halogênio aqui, né, no escitalopram. Na sertralina, nós também temos um anel de benzeno com halogênios, só que no caso são 2 cloros. Isso também deve ser importante para a interação intermolecular entre a molécula e a molécula que está recebendo novamente, de volta ali, as moléculas de serotonina, no caso. E aqui nós também temos anéis aromáticos ligados a compostos bem eletronegativos como oxigênio. Aqui, ó, da metanfetamina, nós também temos anel aromático ligado ao grupo amina aqui, beleza? Então, vocês já percebem que nós temos algumas estruturas. Vejam, quando nós falamos de estruturas químicas parecidas, nós não temos que ter o desenho tudo igualzinho, mas nós temos que ter algumas funções chaves que elas são importantes na hora da interação química, beleza? Então, a gente já percebe logo de início aqui da nossa conversa que quando a gente fala de drogas e de remédios, nós estamos falando da mesma coisa. Precisamente. Certo? Até porque, senão, as nossas farmácias não se chamariam drogarias. Pois é. E aí a gente vê que não é só na questão da composição, porque a cocaína é um negócio feito pelo capeta, quase. Não, entendeu? Estruturalmente, quimicamente, elas são muito parecidas e a atuação no organismo é a mesma. Funcionam do mesmo jeito. E aí a gente vai começar a entrar no aspecto, né? O porquê isso, porquê aquilo. É. E vale ressaltar, né, que a forma de atuação no cérebro, no caso da cocaína, tem uma coisa que todo mundo aí ingere exaustivamente, que é muito parecida. Sim. Que é o açúcar. O açúcar. O açúcar, ele age de forma muito parecida, né, no cérebro, no campo da recompensa, né, da felicidade. O chocolate age dessa forma, né? O café, a cafeína. A gente ingere café assim adoidado, e a cafeína também age de forma muito parecida com a cocaína. Então, de novo, né? Inclusive, né, de forma abusiva. Ao ponto de forma abusiva. Inclusive glorificada. Menos os jovens agora, porque para os jovens o café é cringe. Mas, café é cringe. Os jovens que vão cheirar K-pop, não sei. Nossa, isso tem, inclusive, parece muito apelido de droga, né? K-pop parece. Mas o uso abusivo de certas substâncias, como, por exemplo, a cafeína no café, né? Então, isso também está ligado a um contexto social, porque não é a cafeína em si, né?
tem todo É o ritual do produto, café, né? É o do ritual café. de tomar o café. Todas elas estão inseridas em algum tipo de contexto. E digo, inclusive, por mim, né? Olha Eu lá, não o Vinícius, consigo ficar sem café de manhã. o Vinícius falou um negócio muito legal. Você é louco, se eu não tomar café, eu tenho dor de cabeça. Aí a Diane falou, e eu ouvindo isso com uma xícara de café e brigadeiro do lado. Consumindo sua dose de satisfação diária, entendeu? Pois é. E olha, essa coisa que você falou, né, Vinícius? Se eu não tomo o café, eu já sinto dor de cabeça, é um dos sintomas de que você está viciado em cafeína. Sim. E aí, assim, eu já fiz alguns testes, né? Eu já fiz uns rehab. Eu tomo café de garrafa, e eu tomo café muito forte. Então, vez ou outra, eu começo a diminuir a quantidade e a intensidade do café que eu tomo. Sim. Aí, os primeiros dias é um inferno, parece que eu tô de ressaca, assim. É uma desgraça. A sensação... Porque é isso, né? E eu tenho isso também. Eu sinto que de manhã eu só viro gente, eu brinco com a Ju, que eu só viro gente quando eu tomo minha primeira xícara de café. Eu tenho que tomar uma xicrinha de café puro, parece que daí meu dia começa. É um vício, entendeu? É um ritual até, né? Pois é. Então, pode passar aí. Bora lá. Eu passei aqui, mas não passou lá. Por algum motivo. Ixi. Misterioso. Ô, Fê, vamos lá. Mas enquanto isso, a gente... Deve ser o Airmore que deve ter dado. Deve ser aquele negócio misterioso que acontece. Mas, enquanto isso, a gente já pode, né, a gente já pode dar um segmento. Sim. Se essas coisas, então, todas são drogas, né, e esse conceito é muito mais amplo do que a gente está acostumado a tratar, ou seja, né, droga não é só cocaína, heroína e maconha, né? E aqui a gente até daria para a gente ficar pensando efeitos de cada uma e algumas distinções, até para entender melhor o que é discutindo o quê, né? O uso social, cultural de todas, mas enfim, tempo muito limitado, né? Mas se não é só isso, se a gente tem um conceito mais amplo e o próprio uso e abuso dessas substâncias, ele ocorre em diferentes contextos e muitas vezes é aceito, naturalizado, não é nem percebido enquanto abuso, então pode tudo? Então, será que pode tudo, né? E aí é o que eu vou falar no próximo slide, né? Ou no próximo slide, né, eu pus assim, pode tudo ou não pode nada, né? E aí, o que eu posso, né? Deixa eu chegar aos slides aí, a gente já fala. Mas já adiantando o que eu vou falar nos slides. Lógico que tudo aquilo que a gente usa, e se ele tem esse aspecto de gerar uma alteração no nosso organismo, ele pode, sim, ser benéfico ou não. Depende do momento e da intensidade, ou até mesmo o porquê eu quero usar aquilo, né? O que tem por trás do uso, né? Uma coisa assim que é muito importante para a gente colocar na nossa cabeça, assim, que praticamente tudo ao que a gente está, tudo aquilo que a gente tem contato, a gente está inserido num mundo de mudanças, de alterações constantes. A gente não consegue fugir disso. E a tudo que a gente tem contato, isso vai gerar algum reflexo no nosso organismo de alguma maneira, certo? Depende, obviamente, quais são as ideias, o que você quer, enfim, qual o seu ideal com aquilo. Sim. Já adiantando até o slide, que está demorando um pouquinho para chegar, mas, por exemplo, a gente viu lá que o uso da cocaína, da sertralina, do escitalopram, são do próprio açúcar, tá? São substâncias que vão gerar uma alteração quase que hormonal no nosso cérebro, certo? É uma questão que vai mexer diretamente no cérebro. A gente sabe que os jovens, até os 24 anos, não têm o cérebro completamente desenvolvido. Tá? No slide eu vou mostrar, tem um gráfico que eu tirei de um artigo médico, onde mostra o amadurecimento do cérebro. E o cérebro ele não tem um amadurecimento por completo, tá? Tipo assim, ele não vai amadurecendo bonitinho, uma parte, depois a outra e tal. Ele é tudo meio confuso, o amadurecimento dele, mas uma das últimas partes que amadurece é interessante, que é a parte em que a gente cria, digamos assim, aquela noção de perigo, digamos assim. Tá ligado com a região da decisão, né? Isso, a região de tomar decisão, que é o córtex frontal, se eu não me engano. Se eu estiver falando merda, depois alguém corrige. Certo? Você adora? É um dos medicamentos mais utilizados no mundo. Sertralina, essas coisas. Pois é. A Erika está falando aqui que adora. Eu botei uma lista dos medicamentos mais usados depois, alguns dos. Olha a Erika aqui. A Erika vai falar das drogas que ela usa.
Mas aí sentar nós 3 comentários vai virar um rehab daí. Né? Se for falar isso, a gente vai mandar o caminhão aí buscar a gente. Já. Enfim, ó, esse gráfico aqui que eu... da idade, o cérebro vai ficando mais maduro. Então, óbvio que, por exemplo, uma criança exposta a sertralina, a cocaína, muito jovem, ela pode sim vir a desenvolver problemas, né, cerebrais, seríssimos de desenvolvimento. E aí entra outro assunto, exposição ao açúcar também. Então, assim, da mesma forma que você vai falar assim, pô, eu não posso dar sertralina para uma criança, e, né, por mais que os médicos também já sejam consenso, não vou dar uma sertralina para criança, mas você também não pode ficar dando açúcar. Vou contar um segredo. Bastidores da banca de correção da história do vestibular Unicamp. A gente empilha doces na mesa. Empilha. Porque a quantidade de provas que a gente tem que corrigir por dia, a gente estava conversando disso também no outro dia, é tão insana, é coisa de cada corretor corrigir 1.300, 1.500 provas por dia. Se tiver um docinho ali para dar uma... É isso, a gente é movido à base de muito café e muito açúcar, e eu tenho certeza que é só porque olha que é legalizado. Sim. Se tivesse outras coisas que não fossem regulamentadas de uso, iria mais. Sim. Por quê? Porque todas essas drogas, inclusive a maior parte desses medicamentos usados em crianças, eles estão ligados com uma coisa, que vocês estão sendo cobrados o ano inteiro. Desempenho. Atenção, aquela coisa de ficar focado. Certo? Como que é o nome daquele medicamento que ficou famoso esses últimos tempos, que usava para pessoas com déficit de atenção? Eu sempre confundo o Rivotril com... Não, o Rivotril é para dormir. Exato, é o que desacelera. E tem um outro que acelera, que agora eu esqueci. Olha lá, a Karen falou, Elton, lembra? Ritalina. Obrigado, Érica. A dona Rivotril, das drogas. Mas esse é o grande combo. Rivotril, a Ritalina. maior parte das crianças... antes de qualquer diagnóstico um pouco mais profundo, eu não estou falando de casos em que isso realmente é cuidadosamente receitado. Existe uma cultura hoje de prescrição irrestrita quase de Rivotril e Ritalina para público infantil. E assim, a gente tem que pensar que não é só o público infantil, mas o jovem também, né? É diretamente afetado. Porque se a gente pensar que até os 24 anos o cérebro ainda está em processo de amadurecimento, então quer dizer que um jovem de 20 anos ingerindo Rivotril, Ritalina, um monte de coisa assim de forma abusiva, né, excessiva, vai sim gerar algum efeito. Vejam, e aí, né, a pergunta lá, pode tudo ou não pode nada? E ó, esse lance, eu lembro sim, Karen, eu lembro do... E não era só tu, tinha uma galera com stash atrás da lousa, nas mochilas, se entupindo de doce. Assim, por quê? Porque o doce para deixar ligadão e manter você acordado. Mas se vocês já viram alguma criança que foi criada sem consumo de açúcar, açúcar industrial, né, e tal, e sei lá, sem tomar refrigerante, e de repente toma, assim, é gritante a diferença. A criança parece um foguete. A criança Tanto parece que a doidona. piada nossa, tá cheirada a criança. Tá drogada de açúcar. Né? E aí, né, a pergunta feita no slide anterior, pode tudo ou não pode nada, né? Na real, pode o que for necessário. Né? Lógico, né, dentro de um quadro depressivo, que a pessoa, por exemplo, está pondo risco à própria vida, né? Tipo, uma tentativa de suicídio, alguma coisa do tipo, o uso de uma medicação para controlar a depressão, como a sertralina, tudo, se faz necessário. É óbvio que isso vai ser utilizado. Né? Mas aí a gente tem que pensar também nesse aspecto social. Porque, da mesma forma que a sertralina ela é vista com bons olhos, digamos assim, né? A Ritalina e, enfim, todos esses outros medicamentos, porque, né, outros usos, né, como, por exemplo, porque a maconha, a cocaína, são estigmatizados. Né? Porque, por exemplo, hoje no Brasil, para você fazer uma pesquisa que envolva a maconha, é uma burocratização gigantesca que a maioria dos pesquisadores não pesquisam, porque não dá, cara, é muito difícil. E tudo isso, como a gente falou, que a gente estava conversando, para estudar uma planta. Porque não pode estudar uma planta, é um absurdo isso, né? Tipo, é meio louco isso. E isso acontece também no caso da coca, né? Da coca assim, também. Vale lembrar, cocaína vem da coca, que é uma planta. Um produto sintético, né? Sintetizado, mas que
cuja extraído base, da planta, né? base é uma extração da coca, Então, que é usada tradicionalmente, tradicionalmente e cotidianamente por povos andinos, né, mascando a folha, como um hábito mesmo, alimentício, não no sentido de se alimentar, mas assim como as pessoas assim como a bebem gente toma café, e não é tomam uma, mate, né? e E o outras café coisas e o mais, mate não tem poder nutritivo nenhum, mas está associado tá a certos associado à cultura, hábitos ali, e também a hábitos. certas funções, que é no caso do mate, do café, estimulante, no caso da folha de coca, ela é vasodilatadora e ela facilita perambular em altas lugares altitudes. de altitude muito elevada. E aí, obviamente, com tudo isso, gera a discussão da dependência, né? E a dependência, ela é um fator químico ou psicológico, né? Toda essa ideia da dependência, porque vocês podem estar julgando também da seguinte forma, tá, beleza, professor, medicamento e as drogas ilícitas são tudo a mesma coisa, ok, mas o medicamento não faz o cara ficar doidão e ficar viciado, que nem as drogas fazem. Não, pera lá, meu jovem, isso não é bem verdade, né? Até porque Key é um ótimo exemplo disso, né? Ketamina te deixa loucão e é um anestésico. E Sim. é usado, inclusive, para tratamento de depressão. Assim como para anestesiar animais, dependendo da Exatamente. dosagem. Então, e é muito louco, porque, tipo assim, a diferença entre, basicamente, o viciado em sertralina e o viciado em cocaína é que o viciado em sertralina vai no médico, paga uma consulta e ganha receita. O viciado em cocaína, né, vai para biqueira, vai para algum lugar assim, paga o traficante e ganha o pozinho. Enfim, basicamente essa é a diferença. Aí o grau de efeito no corpo, o impacto dessas substâncias no corpo, ele vai variar também, obviamente, de acordo com cada substância. A morfina, por exemplo, já é bem mais pesada. Sim. A heroína, ainda mais. Tem o pessoal que usa morfina sim, Vinícius. E é óbvio, né? Tipo assim, quando a gente fala da droga ilícita, a gente também tem que falar de um campo aí de circulação ilegal, onde se vende qualquer porcaria, né? O medicamento, ele passou por todo um teste de qualidade, né? Uma coisa diferente, né? Então, assim, Exatamente. tem esses fatores também que são muito relevantes. Mas quanto à questão da dependência, a gente tem que pensar o seguinte, né? Eu gosto sempre de usar o exemplo do Parque dos Ratos, que foi esse experimento aqui, ficou muito famoso, alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar dele ou não. Mas, basicamente e resumidamente, o experimento era o seguinte, o cientista ele foi lá e pegou um ratinho, prendeu ele na gaiola e colocou 2 bebedouros. Num bebedouro tinha água, né, água potável, e no outro bebedouro tinha água com heroína. O ratinho ia e bebia aleatoriamente. Quando ele descobria que nenhum tinha heroína e deixava ele doidão, ele começava constantemente a procurar mais aquele bebedouro que tinha heroína e ficar cada vez mais doidão, até ter overdose de tanto usar a droga. E aí o cientista pensou, bem, então, quando ele bebe a heroína, isso gera uma mudança química no organismo dele que causa uma dependência. E aí ele fica precisando de mais e mais e mais. Porém, ele também pensou o seguinte, tadinho do rato. Pois é. Mas, né, fazer o quê? Será que ele morreu? Isso dava outra aula. Assim. Isso Nossa, isso daria outra aula. Realmente. Vamos, segue o baile. Mas... sai de lado disso. Mas eu vou até guardar essa, porque é legal. Pensar essa a gente põe lá como futura pesquisa é uma questão legal de discutir. Muito legal. Também. E aí, ele pensou assim, tá, beleza, mas esse rato, ele estava em condições culturais ali dele, né, legal? Será que a condição que ele estava envolvido era legal? Então, ele criou o Parque dos Ratos. Que era o quê? Era todo um local com brinquedos, comida à vontade, um monte de ratos para eles se reproduzirem à vontade. Então, era comida, sexo e dormir à vontade. Era isso, vida de rei. Os ratos viviam muito bem aqui. E aí, eles tinham o bebedouro com água e o bebedouro com heroína. E aí, para surpresa dos pesquisadores, foi que, quando os ratos bebiam da água com heroína, e eles ficavam doidão, muitos começavam a parar de beber daquela água. E aí, qual que foi a ideia deles? Falou assim, não, pera lá, quando eles estão em uma condição favorável, numa realidade boa, eles não querem e não precisam fazer uso de algo que os coloque para fora dessa realidade, que deixe eles alucinando. Então, eles rejeitam aquela água com aquela droga. E aí, a ideia de que
A dependência ela não está associada somente ao campo químico, mas também ao campo psicológico. Que pessoas que estão em situações mais problemáticas da vida, em situações não tão ideais, não tão saudáveis, podem acabar se dependendo mais de uma droga, ser, né, mais dependente de alguma droga. E é verdade que todos nós somos dependentes de alguma droga. E aí entra outro lance. Quando a gente tem uma linha médica, uma filosofia de medicina e uma filosofia farmacológica que entendem tudo como patologia, qualquer desvio de norma como patologia, como fora do normal. E, portanto, algo que precisa ser tratado. É um problema. Você transforma tudo, né, em algum tipo de doença, enquadra tudo como doença. E a forma de tratar é sempre medicalizando. Nunca com terapia, com tratamento. Exatamente. Muitas vezes, os problemas, de fato, não são tratados. No caso de questões de saúde mental, isso é muito evidente. Então, depressão, ansiedade... É sempre medicalizado. Assim, todo tipo de transtorno, então, TDAH, eles são muitas vezes medicalizados antes de qualquer outra tentativa e às vezes antes de entender o problema. Então, tem muitas pessoas que passam por crises de depressão que estão ligadas a momentos traumáticos, a questões sociais que já poderiam ter sido específicos e medicalizados, elas não vão conseguir resolver nada. Aquela ideia de sempre tratar a consequência e nunca a causa, Exato. né? A gente trata a consequência, que é o quê? É a depressão, é o se sentir mal, mas a causa, que é um abuso social, um abuso, né, de qualquer coisa, um abuso sobre os corpos, isso não está sendo tratado, isso não está sendo falado, isso não está sendo discutido. Até porque isso leva tempo, e a gente vive numa sociedade imediatista, né, que quer os resultados para ontem. Então, o medicamento ele traz esse resultado para ontem, mas é um resultado, tipo, tapar sol com peneira, quase, né? E por que isso? Porque muitas vezes os resultados das pesquisas que se espera são aqueles os que recebem mais incentivos são aqueles que dão algum tipo de retorno financeiro, porque a maior parte dessas pesquisas são financiadas por indústrias farmacêuticas, então elas buscam o retorno financeiro mais rápido, inclusive nessa ideia de produzir remédios para tratar sintomas, muitas vezes nem mesmo buscando cura. Por isso que a gente vê muito mais incentivo e mais injeção de dinheiro, por exemplo, em institutos como da Química na Unicamp, que é um instituto que trabalha muito nessa parte farmacológica, na da USP, tá? E pouco incentivo e pouca injeção de dinheiro, por exemplo, nas linhas de pesquisa da psicologia, das ciências humanas, né? Que foi, inclusive, a discussão que acho que vocês tiveram na aula anterior aqui com o Ivan. E tem uma briga muito grande disso na biotecnologia. Sim. Né? Porque a questão é de você conseguir entender, no caso, por exemplo, da fisiologia vegetal, né? Que eu conheço um pouco mais por conta da minha namorada. Tem muito incentivo ali e interesse privado em financiar pesquisas nas universidades públicas mesmo, só que tem é aquela coisa, com certas condições. As condições estão ligadas a desenvolver patentes para medicamentos. Então, tem uma série de interesses aí, e não só interesses, de filosofias já construídas há décadas, do próprio modelo científico, que acabam dando enfoque nisso. Né? Então, esse é o Flávio fez uma colocação aqui perfeita. Agora que eu pensei, esse experimento dos ratos explica o porquê a gente bebe tanto quando está fudido, exatamente. É literalmente aquela expressão, que é um ditado que, na verdade, é um meme, né? O Brasil me obriga a beber. O Brasil me obriga a beber. E é muito louco porque a bebida é uma droga depressora. Ela tende a deixar a gente depressivo. Então, se você já tá na merda e vai lá e enche a cara, você fica mais na merda ainda. E a gente mesmo assim bebe. Por quê? Porque ele também gera dormência, gera aquela sonolência, aquela coisa mais de corpo mole. Então, deixa a gente mais relaxado se a gente tá numa vibe No primeiro ruim. momento, ela dá o relaxamento e tira as travas, que é um efeito anestésico. Sim. Por isso que muitos anestésicos têm esse efeito, né? Eu falei da ketamina na outra hora. A ketamina é usada nesses tratamentos, ela é usada como anestésico de fato para animais, para, enfim, deixar eles com parte dormente. Mas ela também é usada em festa, ela é usada recreativamente, né? Muito conhecida, inclusive. Pode passar, então. E aí, falando, né, em recreativo, aí tem uma coisa interessante também, que é... mas... Só um parênteses, eu adoro esse gif desse elefantinho. Esse gif é fantástico. A gente pode até pensar, mas então esses ratos, depois que estão lá em sociedade, ninguém mais vai usar. Se tiver algum rato consumindo alguma coisa ali e ficando louquinho, ele é errado, né?
Então, tem alguma coisa errada com ele. O lance é que o uso de entorpecentes, o uso recreativo, aqui eu não estou falando de uso medicinal, o uso recreativo, ficar doidão, é uma coisa... Tipo encher a cara igual vocês fazem no final de semana. É uma coisa que existe na natureza. Isso aqui, vocês têm vários vídeos na internet de animais da savana comendo frutas de marula, que é a base para fazer aquela bebida gostosinha, Isso que eu ia falar. é a garrafa que é com a cara do elefante, inclusive, a marula. Nossa, que é bom pra caramba, né? E ela tem um poder de fermentação tão grande que esses bichos, inclusive que pesam toneladas, comem essas frutas e ficam Doidões. bebaços. Exato, o elefante está bêbado, ele está alcoolizado. Elefante bêbado. É isso que vocês estão vendo na... Elefante, girafa, macaco, vocês conseguem achar muito vídeo deles bêbados. Tem um vídeo muito interessante, eu nunca mais achei. Mas é que, tipo, são vários animais juntos ao redor de uma árvore, tipo, de amarula, tipo, e todos muito loucões. Tipo, o elefante caindo, girafa com o pescoço aquilo é tipo mole, uma assim, festa, ó. Aquilo é tipo uma festa de república, é tipo Geldivas. Isso! Que é uma loucuragem. E é muito legal que você falou festa de república, porque normalmente as repúblicas ou os institutos, eles têm um animal mascote, Exatamente. né? Então é isso mesmo, é os elefantes, é os gorilas, é os macacos, tudo doidão lá. Mas aí, é isso que eu estou dizendo. Essa galera, esses bichos, muitas vezes eles consomem essas coisas por diversão. Assim Eles como sabem tem que vai pássaros- descer barato. Eles assim como tem se pássaros que aglomeram. brincam com o vento e ficam planando no mesmo lugar, eles fazem essas coisas por diversão. Eles se aglomeram ao redor Eles se da aglomeram. árvore pra isso, Pra pra comer comer. e ficar bêbado. Então, Pra ficar loucão, junto. então pode achar graça assim, viu, Isabel? Não tem problema. Não é mal. Eles não é fazem maus porque eles tratos, querem. Eles fazem porque eles querem. Então, isso é um fenômeno natural. Ih, desconfigurou as bagaças aqui, mas tudo bem. Isso é um fenômeno natural, mas, no caso da humanidade, ele também é um fenômeno histórico e cultural. Né? E aí a gente tem há milênios o uso de entorpecentes. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Claro, a gente tem inúmeros tipos de bebida alcoólica, fermentadas originalmente, mas também destiladas. Um vinhozinho, Mas não é delícia. só bebida, não é só aquele relaxante do álcool. Alucinógenos são usados assim, de forma milenar, tanto para aspectos de cura, muito também ligados a rituais, né? Então, esse uso medicinal e religioso, às vezes ele caminha junto, né? Mas também ligado a práticas alimentícias, então plantas alucinógenas, muitas vezes elas são usadas, ou partes delas são usadas como alimento, são usadas para produção de várias coisas, para fins laborais, ou seja, para produção de ferramentas, ou utensílios, como no caso do cânhamo, né, tecido, corda e coisas mais, e também para fins recreativos. Né. Aí eu trouxe aqui um que é muito antigo, que é o uso de cravagem. Cravagem é cara, é basicamente centeio ou trigo estragado, que fica com esses esporões aí. Esses cravinhos aí. fungado. É uma craca que é altamente alucinógena. Né. E eu trouxe também, eu não sei porque não está aparecendo, pela resolução, mas tem um mel que é alucinógeno, que é o mel de rododendro, que é típico do Himalaia. E que rododendro é um tipo de arbusto, né? Que tem esse tipo de flor aqui, que muitos de vocês devem conhecer como azaleia. Azaleia é um tipo de rododendro. Vai vendo. Então, basicamente, o que acontece? Vai dando ideia pra galera. A galera roubando as aleias do pé da avó Mas, pra cara, deixar. eu sei que as azaleias, que aí tem vários tipos de rododendros, a azaleia é um deles, né? Eu sei que ela tem alguma propriedade também que é tóxica, que é altamente tóxica. Sim, sim. Mas não sei, não lembro exatamente o que é. Mas no caso do mel, são alguns rododendros, enfim, do Himalaia, que acabam sendo consumidos pelas abelhas, produzindo um mel que tem propriedades alucinógenas e que é consumido há séculos por povos tradicionais, com fins religiosos, ritualísticos e também recreativos. E a gente fala assim, né, desses usos milenares, e aí, claro, a gente precisa falar, acho que dos mais famosinhos hoje, né, que seria o ópio, com a papoula, que é uma florzinha bulbosa. Ópio é o leite que saía da papoula, a ayahuasca, que é uma raiz, né, e a cannabis, que é a, claro, né, famosa maconha. Essa estátua aí que tá, ela devia estar junto, na verdade, da parte da papoula. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma coroa aí, né,
que é uma mulher, uma deusa, uma figura divina com uma coroa de papoulas, né? E que data de século XV, XVI a.C., se eu não me engano, se não me falha a memória. E isso que é uma coisa louca, não é só o uso das plantas in natura que a gente está falando. Muitas são beneficiadas, são processadas nesse processo. Tem registro de cápsulas para guardar ópio, também do século XV, século XVI a.C., né? Muito utilizadas. Inclusive, algumas delas, o uso da planta in natura realmente não surtiria efeito nenhum, por conta do processo de ingestão nosso, de digestão. Ela não alcançaria, né, o local ali de ação que ela deveria, né? Então, a própria maconha, o tipo de ingestão faz, assim, altera completamente, né? Por isso que as pessoas, por exemplo, fumam, né? Você pegar e comer um pedaço de mato, porque maconha é isso, né? É mato, ela não vai causar esse efeito. Até porque as substâncias que a planta libera dependem de queima, dependem de outras coisas para poder agir. Você está fazendo um processo, em alguns casos, de transformação mesmo, né? Que está transformando a molécula que está lá dentro, por exemplo, às vezes por uma queima ou alguma coisa do tipo, ou simplesmente de extração. Né? Sim. Então, ou você precisa processar ou você precisa extrair, né? Tem vários processos. Então, esses usos, a gente não pode também colocar eles num lugar romântico, assim, simplesmente. A gente tem que contextualizar. Para não banalizar usos tradicionais e desrespeitá-los, o que acontece muito no caso da ayahuasca, que hoje Exato. tem uma galera mística que toma um chá de ayahuasca, fica doidão e fala que encontrou a iluminação espiritual. Conversou com o ET. Só que, enfim, respeitar as tradições indígenas Ninguém que quer, né? estão ligadas a, enfim, uma série de outros significados, inclusive a processos de cura, pouca gente faz, né? Então tem um turismo até predatório em relação a isso hoje, em relação a... Podemos falar quase de uma apropriação cultural aí também? Ou? É uma apropriação cultural. O chá do Santo Daime, ele acaba sendo um pouco isso, apesar do Santo Daime ter virado uma religião mais, sei lá, já tem uma certa idade, né? Mas isso vem de apropriação cultural. São populações que não tinham contato originalmente com a ayahuasca e vão ter contato com isso através de populações indígenas, que milenarmente fazem uso da planta. E aí, de repente, para um povo, é legal utilizar aquela é bem visto, digamos assim, e outro já é, tipo, mal visto, digamos, né? Tem esse porém também, né? Sim. No caso da ayahuasca, tem uma série... cada povo lida de um certo maneira. Dos povos indígenas que eu conheço, assim, que fazem uso tradicional, tem alguns rituais diferentes, mas eles costumam envolver outros processos e não é só chegar lá e tomar o chá. Inclusive, você faz, enfim, o uso de outras plantas, de outras substâncias, inclusive para a limpeza do próprio organismo, né? Que é a coisa do rapé, por exemplo, que limpa as vias nasais, enfim, uma doideira. A papoula e o ópio são usados também muito tradicionalmente, mas eles ganharam um aporte muito grande de produção a partir da expansão mercantil do final da Idade Média, especialmente ali no Renascimento com a expansão europeia. A Europa caga o mundo, né? Já falamos disso, toda aula a gente fala isso, né? O que acontece? O consumo de ópio vai ser muito grande na Europa. O ópio já era produzido em várias regiões da Ásia, era comercializado, porque aí tem isso. A gente tem usos tradicionais, medicinais, recreativos e comércio. Só que o comércio até então, ele não é feito em larguíssima escala, objetivando o lucro. Esse modelo, né, que é um modelo de produção extensiva e de crescimento tendendo ao infinito, vocês sabem qual que é, a gente já falou muito disso, que é o capitalista. Então, com o surgimento do capitalismo, a circulação dessas substâncias e a apropriação delas, tanto para vendê-las quando elas dão lucro, quanto para perseguir o seu uso quando ele é prejudicial à lucratividade, é aí que a coisa começa a acontecer, né? Então, o ópio eu acho que é um ótimo exemplo, porque ele era altamente comercializado pelo Império Britânico, ele foi proibido na China, porque muitas pessoas, especialmente no interior, estavam num nível de vício em ópio muito grande, e o ópio dá uma letargia, e o Império Chinês resolveu proibir, até que o Império Chinês
porque os britânicos traficavam ópio para a China, eles apreenderam um carregamento de 20 toneladas de ópio britânico em 1839, mais ou menos. A proibição foi em 39. E aí a Inglaterra, e aí expulsaram os comerciantes e tal. Por quê? Os caras estavam vendendo coisa em território legal. Vai andar com droga fora do país, você vai ser preso por tráfico internacional. Basicamente é isso, né? O que a Inglaterra fez? Pediu desculpa para o governo chinês? Não. Eles declararam guerra à China, invadiram a China e tomaram o território chinês. E, enfim, causaram com o negócio. Usaram como desculpa, inclusive, para invadir a China, que era uma coisa que eles queriam há muito tempo. Curiosamente, quando começou a ter ondas migratórias de chineses para as Américas, aí mudou de figura. Aí não pode mais. Aí é droga, é perigoso, faz mal. E aí tem toda uma perseguição aos chineses e ao consumo de ópio. Ao mesmo tempo em que o ópio continuava sendo consumido. Isso. Aquela ideia de estar servindo a algum propósito, né? Exato. E aí também tem a diferença. Quando é o chinês fumando ópio, taca lepão em cima. Tá errado. Quando você está numa casa as casas, tinha uns clubes para consumir ópio e haxixe na Inglaterra, por exemplo, frequentados por lords da alta sociedade. Mas como são os lords da alta sociedade utilizando? Aí tudo bem. Mesmo quando começa a ficar um pouco complicado, eles são colocados como excêntricos, né, e tudo mais. Isso vale exatamente do mesmo jeito para cannabis. Assim, tira chineses e coloca populações, em algumas situações, indígenas, e no caso do Brasil, dos Estados Unidos, populações negras. Né? Antes da gente voltar nisso, eu só queria reforçar. Então, essas drogas, mesmo as que são sintetizadas, elas vêm a partir de plantas, de outras substâncias. Claro que a gente hoje tem níveis disso que são mais complexos. A gente podia falar de LSD, de cogumelos, a gente tem que entender que todo o processo de síntese química, de produção, ela sempre se baseia em alguma estrutura já conhecida. Uhum. Né? Para você saber que se um determinado componente ele vai ter uma ação biológica no seu organismo ou não, e é assim que a gente faz na síntese, por exemplo, de medicamentos, a gente observa se uma determinada estrutura ela tem uma ação no organismo. Por exemplo, eu mostrei para vocês, a molécula de cocaína, de sertralina, desses medicamentos, elas têm toda uma estrutura química muito parecida. Por quê? Não é acidental. É proposital. Quando o cara foi lá e sintetizou a sertralina, ele pensou, tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Tem que ter esses pontos, porque eles são importantes para ter a ação desejada. Para fazer as ligações Então, mesmo quando é uma droga sintetizada em laboratório, que não veio diretamente de uma planta por meio de extração ou coisa do tipo, ele tem, sim, provavelmente uma base natural ali, tipo, uma ideia de, vou mimetizar o que aquela planta faz. Sim. E isso é uma coisa importante. Por quê? Quando a gente pensa... Claro, a gente tem que fazer essa distinção em relação ao funcionamento, e a droga sintética já é um produto beneficiado, né? Mas, quando a gente vai para as plantas, primeiro, né, esse entendimento, nada surge do vazio, isso surge a partir de recursos naturais, invariavelmente, né? Mas as plantas em si, elas também têm muitos outros usos que a criminalização ligada às drogas também criminalizou. Então, essas fotos que eu tenho aqui são do Museu da Cannabis, em Montevidéu, que fala, na verdade, sobre várias plantas, inclusive tem todo um histórico da proibição de outras plantas, como, por exemplo, chás. Né? Um que fica muito famoso, aqui não é muito comum, mas o mate, a erva mate, foi criminalizada por muito tempo, por causa disso. Né? Entre outras, muitas vezes colocadas como ligadas a vícios ou como a charlatanismo, como se elas tivessem propriedades curativas falsas. E aí qual que é a ideia? Você tenta perseguir uma prática cultural de uma região, criminalizando ela, e passa a tentar impor um tipo de tratamento seu, no caso. Tem alguns artigos muito interessantes assim que eles trabalham sobre essa questão da criminalização de uso de plantas medicinais e coisas do tipo, que eles mostram que, por exemplo, da mesma forma que a gente criminaliza ou vê de forma errada o uso de algumas plantas, outros países também fazem, mas eles não deixam de estudar. E aí, por exemplo, nós temos casos de plantas nativas brasileiras que estão sob patente de países do exterior. Ou seja, muito só comum. Um país do exterior que pode fazer o uso e estudar daquela planta. Nós já não podemos mais. Por quê? Porque o cara veio aqui antes. Porque
tem todo um aspecto, né, de novo, né, de incentivo fiscal ali, de incentivo de patrocínio, de patrocinar ou não uma pesquisa, se vai ser lucrativo ou não, né? Exatamente. E aí o Brasil não é centro de pesquisa disso, né? Então a gente deixa que venham, roubem nossas plantas, estudem as nossas plantas, e a gente ainda fica olhando feio para quem faz uso dessa planta de forma medicinal ou cultural, enfim. E aí é um lance, né? Para fazer essas pesquisas de forma adequada, seja para entender os processos que levam à dependência, seja para entender possibilidades de uso medicinal, e seja para entender variedades e como a planta funciona mesmo, é muito difícil se você não tem algum tipo de abertura para usar a planta. E aí, agora eu vou dar um enfoque na planta, porque é isso. Essas porrinhas aqui são mudas, que estão numa estufa, no caso dessa imagem, mas é mato. É mato. É puramente mato. Inclusive, teve uma cidade aqui no Brasil que tinha essa planta, a cidade inteira, assim, e os velhos usavam. E eles até tinham um nome pra ela, não lembro, mas era, sei lá. Eles chamavam de outra coisa, tipo assim. Não sei o que, de São João, de Santo Antônio, sei lá que porra, mas era algum santo. É tipo igual a espada de São Jorge, né? Chá, tipo, era um nome assim. Fazia um chá e tal, até que mudou um delegado na cidade, olhou a planta e falou, meu Deus, tem a praça da cidade na frente da delegacia é cheia de maconha. Tipo, a praça da cidade tinha canteiros de maconha, as pessoas plantavam em casa, trocavam mudas, sabe? E, assim, dava nada. E aí é um lance. Além desses usos de consumo, digamos assim, a gente vai ter usos para planta de forma muito ampla. No caso da maconha, que produz o cânhamo também, né, você tem uma fibra muito boa para produzir tecido, para produzir corda. Ela consegue formar uma palha que é usada até para alimentar animais. Então, em vários contextos, essas plantas elas podem ser usadas, elas são usadas para muito além do uso recreativo. Do uso recreativo, assim, para muito além da parte de entorpecentes. Sim. Né? Porque são plantas, afinal de contas. Até para a parte ornamental. E aí é uma coisa interessante, né? Estamos falando aqui de drogas legalizadas, e né, sempre voltando no exemplo da cocaína, que acho que é um grande exemplo de droga pesada, porém, ela foi largamente propagandeada no começo do século XX como um remédio. Inclusive, a fórmula original da Coca-Cola tinha cocaína e álcool. É Coca-Cola por, né? Cara, cocaína e álcool é a mesma coisa que você pegar, cheirar uma carreirinha e virar um copo de uísque. Mesma coisa. Com energético. E olha que louco, né? São drogas de efeitos completamente opostos, digamos assim. Enquanto o álcool ele é uma droga, né, depressiva, ele vai deixar você depressivo, mais mole, mais lesado, a cocaína é um up. Né, te deixa ligadão, te deixa, né, totalmente ligadão. Mas juntas, uso em conjunto, elas têm alguns efeitos diferentes aí no organismo, sim. Por exemplo, é porque assim, vou fazer um meme aqui agora, mas não é muito... A cocaína transforma qualquer um no hétero branco briguento de balada. Exato. E aí, se você consome cocaína com álcool, você fica esse hétero branco briguento de balada bêbado. Exatamente. Né? Então, imagina. Mas, ó, essa propaganda aqui, início do século XX, cocaína, drops para dor de dentes, cura instantânea. Porra, né? Imagina, né? A proibição, ela começou a existir nessa virada, das últimas décadas do século XIX para o século XX. Começando especialmente nos Estados Unidos, mas mais ou menos nessa virada no mundo todo. Uma tendência global a partir desse mundo ocidental dos impérios capitalistas. E isso está ligado tanto a interesses industriais econômicos, né? Essa coisa do consumo e da competição. Então, por exemplo, a indústria de nylon vai ter muito interesse em proibir o plantio de maconha por causa da competição da área têxtil. Além disso, o consumo de certas substâncias vai passar a ser ou um problema, ou vai querer ser monopolizado pela indústria. Né? Então, por exemplo, o caso do ópio com a Inglaterra nas guerras do ópio foi isso. Só que quando começou a ter, por exemplo, aquela imigração, aquelas ondas de imigrantes trabalhando nos Estados Unidos, o governo americano começou a criar todo um discurso de que haveria um perigo amarelo, né? E foi estigmatizando muito o uso do ópio, associando ele a uma falha moral, né? A uma decadência e tudo mais. E aí a gente vai entrar, né, já entra num campo que está associando o consumo de certas substâncias que está ligado a culturas
racismo e a xenofobia. Isso que eu ia falar. Tem uma sutileza no discurso ali, né? Um discurso racista de fundo do tipo assim, você não quer ser igual esse amarelo que usa ópio, né? Porque só, né, tipo, usando amarelo mesmo no termo da propaganda, né, que fala, né, o perigo amarelo aí. Sim. Porque justamente essa ideia de que, tipo assim, só eles, só essa raça, só esse tipo de pessoa que faz esse uso. E vale e aí lembrar, você não quer ser como eles, e né? vale lembrar que essa virada do século, ela é o momento em que essas teorias raciais do darwinismo social, do racismo científico estão em alta, estão se produzindo e ganhando espaço, e vocês sabem onde vai dar, né? No Hitler e nos nazistas e nos genocídios, e eu poderia colocar aqui nos neonazistas que recebem carta do nosso presidente e publicam nos seus sites, né? Enfim, estamos aí brigando ou não brigando com o fascista até hoje, né? Mas essas ideias de supremacia, elas começaram com esse discurso, com a roupagem pseudocientífica, nessa virada de século. E ela também está muito associada ao nacionalismo. Isso que você falou, né? Você não quer ser que nem ele. É a ideia do invasor, é o de fora e tudo mais. E aí a gente vai ter uma ligação, dependendo, claro, do contexto e da droga, né? Esse proibicionismo vai estar muito ligado a esses aspectos de xenofobia, de racismo, muito, muito fortemente ligados, no caso do Brasil e dos Estados Unidos, ao contexto pós-abolição, no caso da proibição da maconha. Inclusive, o termo que era muito utilizado nessa virada, e a partir na era Vargas, assim, bombando, aquela ideia as parangas, a cannabis era chamada de fumo de negro, né? E a proibição, ela vai ser uma forma de você começar a criar medidas de policiamento da população negra, que a partir de então não era mais escravizada, né? Então, se antes você tinha um escrutínio, um controle social pela legislação escravocrata, agora você cria outros mecanismos de controle, né? Então, o contexto pós-abolição vai estar muito ligado com uma série de legislações de criminalização, mas a criminalização de entorpecentes, o proibicionismo, especificamente da maconha, vai estar muito profundamente ligado a isso, né? Então, tem uma série de estereótipos e de racismo ligados a esses processos de proibição e também de moralização da sociedade. São momentos em que vários países estão passando por mudanças muito drásticas e que, inclusive, pegam muito na população, né? Que estão piorando a vida da população, inclusive com processos de aumento das horas de trabalho, uma degradação da vida cotidiana, e criar alvos, né, criar inimigos, é sempre uma forma de controlar essas sociedades. Ao mesmo tempo em que a marginalização que isso cria abre espaço para uns lugares, umas zonas de poder em que o poder oficial, o Estado, vai operar de forma muito violenta, ao mesmo tempo em que você cria um vácuo e uns buracos em que a própria população vai ficar alvo de outros poderes paralelos, né? Então começa a surgir nesses espaços de criminalização as redes de crime organizado, né? Porque é o terreno fértil para isso, né? E isso também vale para o álcool. No século XX, no início do século XX, teve a proibição, a lei seca nos Estados Unidos e na Argentina, que levaram a redes de crime gigantescas. Até hoje a máfia italiana, que na verdade era de descendentes italianos nos Estados Unidos, né? Ela é muito famosa. E ela vendia o quê? O que eles traficavam? Álcool. Né? A máfia italiana era responsável por vender, transportar, traficar álcool da Itália, especialmente, mas da Europa, para os Estados Unidos nos anos 20, nos anos 30. Né? O Al Capone é dessa época. Né? Então, e aí essa proibição ela também está muito ligada a essa tentativa de moralizar a sociedade, né? De colocar um estigma no outro e culpar ele por uma decadência que, na verdade, vem desse projeto de sociedade que é degradante. Só que aí, para não resolver o problema, você fala o quê? Não, o problema é que nós estamos nos afastando dos nossos costumes. A gente está deixando essa gente de fora, essa gente diferente invadir. Né? Nós estamos abrindo mão das nossas tradições e a gente precisa resguardar acabando com as nossas famílias. Exato. Nós precisamos resguardar as nossas famílias e a gente de bem dessas pessoas. Esses discursos, né, que trazem essa moralidade excessiva, né,
justamente que eu ia falar sobre essa questão da guerra das drogas, né? Que você tem aí uma forma de controlar um determinado nicho de pessoas, um determinado grupo de pessoas, né? E ali você vai controlar de forma totalmente abusiva, né? De controle mesmo, de ditar as regras, né? Quando você permite essa criminalização de muitos desses entorpecentes, né? Que são mais utilizados às vezes por uma determinada classe, você permite também que o policial suba o morro atirando e matando criança, matando qualquer outro lá que esteja num dia normal da vida dele. Exato. Né? E isso é uma forma de controle. Agora, a mesma coisa não acontece, por exemplo, num bairro nobre, que tem lá o cara que ele pode passar na frente do policial fumando um beck, mas se ele for branco, de olho azul e usando tênis da Nike, o cara não vai sofrer nada, entendeu? Eu acho que o melhor exemplo se a pessoa tá andando ali na região da Paula Leite, lá na altura do SESI, e tá com uma paranga na mão e toma uma batida de polícia, tá fudido. No condomínio nem tem batida de polícia. Os condomínios já são uma forma de você criar uma bolha de tipo, aqui não, aqui né? E isso vale para outras coisas. A gente pode até ir para coisas legalizadas. A gente fala de vício e crime, assim, não sei o que lá, mas eu gostaria de lembrar que consumo de álcool para fornecer bebida alcoólica para menores de 18 anos é crime. É código penal. É lei federal. E tem um monte de menor de idade bebendo. Meu primeiro porre foi com 14 anos. Então, e aí o quê? Né? E aqui eu não estou dando uma de moralista. O meu primeiro porre eu não sei quando foi. Mas eu bebi quando era adolescente. Quando eu passei no Cotuca, eu pedi como presente de celebração do meu pai que eu queria tomar cerveja com ele. E aí? Qual que é o lance? O lance é que varia de acordo com o contexto. Né? Não, o meu porre foi mais pra frente mesmo. Eu acho que eu já era maior de 18. Acho. Mas a questão aí é que esse consumo de entorpecentes, ele ocorre sempre dentro de certos contextos. E a perseguição a esse consumo, ele também está ligado a determinados contextos de controle social. E aí tem uma coisa louca, que é a associação, a lógica da guerra às drogas de criar a ideia do viciado como alguém que é fora de controle, que precisa ser controlada, está muito associada a essa ideia que a gente falou antes de medicalização, de associar com loucura, com controle de corpos. E aí a gente tem aquele corpo que precisa ser controlado na base da porrada, que é o viciado, ao mesmo tempo, aquele corpo que não é sadio e que só pode existir funcionando dentro de um modelo um padrãozinho e que vai, portanto, depender de uma lista enorme de drogas para usar, né? Dando, inclusive, origem a uma série de memes, com medicamento legalizado ou não. Então, essa lógica que vai estigmatizar de um lado e criar o viciado, que é o corpo que pode ser eliminado, e de outro, o corpo que precisa estar sempre num alto desempenho, você vai criar dois tipos de corpos que não são nem um pouco sadios. É a ideia do pode tudo ou pode nada, né? Exato. Porque quando você fala dessa questão do controle de corpos, né, e de questão de corpo sadio ou não, a gente entra no campo da nutrição também, né? Porque a gente fala, né, por exemplo, igual a gente comentou do açúcar, do vício, do açúcar, do café, desses alimentos que não são nem um pouco nutritivos, assim, eles não vão passar nenhum tipo de nutrição para o nosso organismo, mas nós consumimos, né? E aí o quanto nós também temos, pelo meio do controle do alimento, do que você come, do que você não come, do que você pode, do que você não pode, e de como o seu corpo está, né? Ele também vai ser uma forma de controle, né? Exato. Você determinar o que você pode, o que não pode comer, tudo isso. Fora que, no caso dessa medicação que está sendo prescrita mais, dessa forma mais... Tem os medicamentos para emagrecer, né? Isso gera efeitos muito drásticos nos corpos, inclusive no caso dos antidepressivos é comprovado, eu até coloquei uma notinha aí, que o uso crônico desses de antidepressivos leva a próprias doenças crônicas, né? Ou seja, ele acaba gerando o problema da dependência. Por exemplo, já que a gente está falando de controle de corpos, um dos controles de corpos que a gente mais faz no mundo é o controle do corpo feminino, né? A gente quer a todo momento controlar o corpo feminino. E aí muito associado a... Né? Loucura. O corpo feminino está sempre associado à loucura. Isso, né, Freud já fala lá tempos atrás. E quando a gente fala desse controle de corpos femininos, um exemplo, né, a gente
pode falar da questão do peso, mas um exemplo também é a questão da menstruação. Se a mulher pode ou não pode menstruar, e tipo, aquela coisa muito louca, né? Porque uma coisa é assim, você ter uma mulher que ela pode sim ter uma disfunção no processo menstrual dela, ela precisar fazer uso de algum medicamento, mas outra é tipo aquelas que usam simplesmente porque a ginecologista ou o ginecologista falou que tem que tomar, certo? E a gente já tem estudos extensivos mostrando que o uso de anticoncepcionais, por exemplo, trazem diversos problemas para o corpo da mulher. Mais problemas, às vezes, do que benefícios. Né? A minha esposa, por exemplo, recentemente foi no médico e ela comentou que ela não fazia uso do anticoncepcional. O médico falou assim, ainda bem, e continue não usando. Certo? Os médicos que ainda prescrevem estão pelo menos uns 50 anos atrasados. Então, tipo assim, ele já criou essa consciência, mas quantos médicos não têm essa ideia? Claro que vale contextualizar, né? O anticoncepcional foi uma virada importantíssima para a indústria farmacêutica, mas, né, também em relação à conquista de independência feminina. Isso sem dúvida. Branca. Ah, é. Aí tem um ponto. Porque para mulheres periféricas, especialmente mulheres negras, a coisa anda de um jeito completamente diferente. O acesso à saúde, o acesso à medicação e muitas não têm acesso nem ao absorvente ou coisa do tipo. No caso, o surgimento da pílula foi muito associado a uma grande conquista para ampliar a autonomia das mulheres em relação a trabalhar fora e tal, no contexto, né, da segunda metade do século XX. Porém, vale sempre lembrar que as mulheres negras e periféricas, majoritariamente não brancas, sempre trabalharam, na maior parte das vezes, nas casas dessas mulheres brancas. Né? Então, vale contextualizar isso sempre. Né? Então, o que a gente está vendo aqui é o acesso à saúde, o tipo de saúde que a gente está falando, né? E esse impacto dos remédios, o uso, a acessibilidade, estão muito ligados a fatores de classe, de raça, de gênero. Inclusive, no caso anticoncepcional, tem alguns estudos para homens. A Natália perguntou, eu ia muito comentar poucos, isso. E o pouco de efeito colateral que teve, alguns dos medicamentos já foram cortados logo de cara. O último que eu acompanhei que falava sobre anticoncepcional masculino, ele foi cortado porque ele gerava alguns efeitos colaterais, que são os mesmos efeitos colaterais que o anticoncepcional feminino gera. Só que numa taxa? Oi? Só que numa taxa bem mais baixa. Bem mais baixa. Só que mesmo... E olha só, então ele gerava os mesmos efeitos colaterais, de forma muito menos intensa do que nas mulheres, uma taxa muito menor, mas já foi o suficiente para ser vetado. Ou seja, o homem não pode passar por isso, mas vocês, mulheres, podem. Entendeu? Qual é a conclusão Controle que a gente tira dessa pesquisa? Que tipo de conhecimento essa pesquisa traz? Que a direção dessas pesquisas é feita por homens. Isso. E a Milena levantou uma coisa muito importante, né? Tipo, a minha mãe tomava com 14 anos para tratar um problema. E hoje ela tem problemas de circulação na perna. Trombose é clássico com o uso de anticoncepcionais. E aí, eu não sei se vocês repararam, né? Eu coloquei 1 bilhão de links aqui, de vídeos ou matérias na internet, inclusive. Assistam, né? No slide anterior tem uma matéria do Le Monde sobre a guerra às drogas e racismo e as dicas de livros que eu coloquei na própria imagem. Esse vídeo aqui. Tem 2 vídeos do Greg News aqui. Esse Pare de Sofrer, que é sobre os medicamentos. Muito bom. E depois tem um outro que também é interessante. Para fechar, a gente já está estourando aqui no tempo, a gente começou um pouco mais tarde, só queria chamar a atenção para uma coisa. Essa ideia de guerra às drogas, ela está associada ao racismo e ela é uma indústria. Ela é muito lucrativa para várias pessoas. Né? E o que é gasto com ela por ano, os gastos, por exemplo, de 2017 ou 18, 17, no Rio de Janeiro e em São Paulo, dariam para ter vacinado contra a Covid 85% da população dos 2 estados. Olha que beleza. Esse é o dinheiro gasto com armamento, com encarceramento. Vida e também, todos esses anos, o tráfico não diminuiu, o número de mortes não diminuiu, pelo contrário, aumentou. A gente vive realmente uma guerra, né? Porque o número de mortes, por isso, excede ao de uma guerra. O Brasil, se a gente pegar pelo critério de guerra civil da ONU, desde que foi fundada a República no Brasil, o Brasil está em guerra civil. Sempre. Deixa eu ver. A Natália fez uma pergunta. Posso responder? Ela tá falando Manda ver. Natália, o processo de teste de medicamento, ele segue todo um comitê de ética aí, né? Que a gente poderia até, que a gente falou, seria uma outra aula sobre isso.
Mas, basicamente, ele funciona da seguinte forma. Ele vem, primeiro, o desenvolvimento in vitro, né? Ou seja, primeiro você sintetiza, né? Faz o... ela está perguntando especificamente sobre o anticoncepcional na época. Eu acredito que ele passa sobre o mesmo processo, tá? Que você desenvolve a molécula em laboratório, testa ela in vitro, né? Em células boas e ruins. Depois você vai para testes em animais como ratos, camundongos. Depois você vai para testes em animais um pouco maiores, como chimpanzés, cães. E depois você vai para pessoas saudáveis. E pessoas saudáveis que se voluntarizam. Né? Tipo, elas vão estar aí voluntariamente. Né? Abre um parênteses, esse que é o lance das fases, né? Fase 1, fase 2, fase 3, que as vacinas falam. Né? Tá na fase 3, tá na fase 4, enfim. E aí, nessa fase de pessoas saudáveis, é feito o teste para medir efeitos colaterais, certo? E as pessoas não tomam só o medicamento, algumas tomam placebo, sem saber. Elas acham que estão tomando medicamento, mas tomam placebo. Porque daí, nesse caso, você tem como realmente rastrear o que é efeito colateral e o que é efeito da mente da pessoa. Porque a pessoa pode relatar que teve uma dor de cabeça, mas ela ficou com aquilo na cabeça que ela estava tomando um medicamento experimental, então ela poderia vir a ter algum problema, então ela tem uma dor de cabeça. Certo? Só que se ela tomou o placebo, você já risca a dor de cabeça dos possíveis efeitos colaterais. E depois, no caso para tratamento de doenças, é feito em pessoas com a doença, e todas voluntárias. E elas também vão receber a dose medicamentosa e o placebo também para fazer essa distinção. Pois é, e aí, uma coisa que eu acho que é importante pensar nisso, assim, em relação a guerra às drogas, esse proibicionismo, o que ele gera de gastos para o Estado, ou seja, que a gente financia, é que as pessoas que morrem nisso são pessoas majoritariamente pobres, majoritariamente periféricas, quase na sua totalidade não brancas. Eu adoro essa charge que você colocou aqui. Ó. E assim... Tem toda uma estrutura ligada ao tráfico, que é muito poderosa, que mexe com muito dinheiro, mas vale lembrar que as armas e a estrutura bélica, digamos assim, né, o preço de um fuzil, por exemplo, é muito alto. Se a gente pensar sei lá, o dono da boca até pode ter dinheiro para comprar uma arma que outra, mas isso é muito caro. Para você ter a quantidade de armamento, de arsenal que tem em certos lugares, é porque isso vende muito mais em cima. Né? Vem de uma estrutura realmente industrial, que vai ter a magnitude para conseguir isso. E aí tem um segundo ponto em relação a isso, que é esse dinheiro não chega nessas pessoas. Né? Para você ter esse volume de coisa para ser produzida, estavam falando da cocaína. A cocaína é sintetizada de uma planta. Pensem nas toneladas de cocaína que a gente vê sendo apreendidas vez ou outra. Vocês acham que isso é plantado no morro? Pensem na quantidade de armas. Vocês acham que elas são feitas aonde essas armas? Essas armas são feitas pela Taurus. Essas armas são feitas pela... muitas dessas armas que, teoricamente, Colt. Só a polícia, só o exército poderia ter acesso. E é aí que eu ia entrar. As armas que rodam, né, essas armas de porte alto, é só exército. E se elas são produzidas legalmente e saem do país e saem legalmente do país e voltam ilegalmente, elas só podem voltar pelas portas que têm acesso a isso. Você não passa de bicicleta com uma metralhadora no cestinho. Quem trafica arma não é um trambiqueiro atravessador o cara pode até fazer o frete, né? Mas quem faz o esquema... Quem tá por trás desse frete... Quem assina a papelada é tenente-coronel pra cima, galera. Pra permitir esse frete passar numa boa... É militar. A gente tá vendo aí com a CPI, né? Pois é. Os rolos. Um abraço pro Vivendas da Barra e pros milicianos de lá. Eu espero que vocês durmam no braço do capeta um dia. Essa indústria controla corpos, mantém uma parte da população sob um sofrimento constante, vigilância constante, desvia a atenção de boa parte da opinião pública dos problemas, das razões reais dos problemas, para essas pessoas, fazendo uso do preconceito, e isso gera morte, galera. Esse gráfico aqui é de 2018, do Atlas da Violência. Essa é a taxa de homicídios a cada 100 mil pessoas, entre brancos e negros por idade.
Dá igual aquele cara que faz aquele meme, né? Assim, acho que dá pra ver que é gritante a diferença. E que a maior parte da população que morre tá entre os 13, 14 anos até os 30, mais ou menos. Ou seja, quem morre é criança, adolescente e jovem. Num gráfico um pouco mais atual aqui, um pouco mais atual não, perdão, um pouco mais, talvez fácil de visualizar, tem uma projeção de assassinatos também, de pessoas negras e não negras, ou seja, essa de baixo aqui está contando população branca e população que se declara como amarela ou indígena, tá? Ou seja, na verdade, se fosse a gente branco, fazer uma gradação ia ser menor. se fosse só brancos. Só que isso aqui é numérico. Se a gente fizesse isso em porcentagem da população, também ia ser outro Mais gritante aí. E detalhe, esses números aumentaram muito a partir de 2018, tá? Eles subiram muito em 2020, especialmente. O Atlas do ano passado estava bem pesado. Eu não trouxe gráficos do ano passado porque eu não consegui montar eles a tempo. Então, a guerra é às drogas ou aos pobres? Esse é o grande problema que eu queria deixar com vocês. E diante dessa questão, com mais alguns textos, evidentemente, porque eu sempre coloco coisas, né? Qual que é o problema, então? É um monte de problema. A gente falou uma cacetada de coisa aqui. A gente e a gente deve estar parecendo esse carinha do meme mesmo. Mil coisas. Porque né? Vai desde lá do processo da pesquisa científica, como você disse, que você tem o financiamento de algumas pesquisas para favorecer, né, o desenvolvimento, por exemplo, de um medicamento que vai gerar um lucro, né, e que vai valorizar aí um status, né, que vai manter algumas pessoas em uma determinada situação, né, vai continuar controlando. Por exemplo, por que ainda se tem muito estudo em cima de medicamento para emagrecimento? Por que ainda se comercializa esse tipo de coisa, gente? É um absurdo. Por que a gente tem a regulamentação e permissão de comércio de produtos altamente destrutivos para embranquecimento da pele? Isso é exatamente. Por que esses tipos de coisas ainda recebem incentivo, recebem patrocínio, financiamento, né? E por que outros não? Né? E aí a gente começa a cair toda essa questão do proibicionismo, da guerra, de você ir atrás de povos, de corpos específicos, os quais você, né, assim como grande magnata e detentor do poder econômico, quer destruir, quer abafar, entendeu? Quer silenciar. Pois é. Então, no caso da proibição em si, né, e o problema das drogas, entre aspas, na verdade, ele envolve uma série de coisas que vai desde aquela visão mais simplista mesmo, até esses interesses de jogo de poder mais específicos, como, por exemplo, da indústria farmacêutica, até a ignorância mesmo, né, desinformação, aquele olhar estigmatizado para a ideia do que é droga, do que é vício, ao mesmo tempo que a gente ignora outras coisas. O discurso moralista está sempre junto, né? E isso vai atingir, como a gente falou, né, inúmeras vezes aqui já, as parcelas mais frágeis da sociedade, as que estão estruturalmente associadas a uma série de escalas, na verdade, de falta de poder, na verdade, né? Então elas estão numa escala, elas estão num nível totalmente desigual, né? E que estão sempre como alvo de alguma maneira, né? A gente falou mais da questão racial, mas a medicalização ela vai incidir de formas variadas, né? Pensando fundamentalmente aspectos que estão ligados a questões de raça, de gênero e de classe, né? Então o problema, na verdade, gente, ele é político. Ele é totalmente político, como tudo, né? O problema é sempre político. E a gente tem que... E a solução? Tem? Eu adoro... Prestem atenção nesse Pikachu aqui, cara. Que diante disso, que gif. Né? Disso, o que fazer? O que fazer? Quais as soluções? Né? Sempre lembrar, galera, que todos esses pontos que nós colocamos aqui foram pontos, né, porque a solução sempre estava buscando em resolver uma consequência. Um problema que é uma consequência. Vamos dizer que, tipo, uma pessoa que tem um vício no álcool ou em qualquer outra droga, não é um problema? Com certeza, é um problema para ela, para a família, né? Existe todo um problema ali envolvido. Só que resolveu, silenciar aquele corpo, né?
prendê-lo, agir com truculência. Eu só estou resolvendo, entre aspas, né? Eu estou silenciando aquela consequência. Mas e a causa? Né? Quando é que a gente vai resolver as causas? Né? Por exemplo, problema de financiamento científico, problema de estudos mais sociais, de estudos mais coletivos, de conhecimentos culturais, de conhecimentos, né, de biodiversidade, até diria também. Né? Uhum. E assim, vale lembrar que no caso do que está sendo, no caso só em relação a tráfico, crime, violência, vício, a lógica da guerra das drogas não está resolvendo nada. Está morrendo gente, o tráfico continua muito bem, obrigado, os gastos estão cada vez maiores, os sistemas de vigilância e a perda de liberdade para toda a população, seja diretamente ligada a isso ou não, estão se intensificando ano a ano. A gente está cada vez mais sob processos de vigilância bastante complicados. E aí tem um outro lado que eu queria colocar, que e mesmo quando a gente está pensando em propriedades medicinais, a gente só tem como desenvolver alguma coisa e entender como elas são feitas, como fazer, com estudo. Com estudo. Assim como o consumo recreativo, seja ele de álcool, seja ele de cafeína, seja ele de açúcar, de LSD, qualquer coisa. O que diferencia situações complexas de perigo, de abuso, de risco para a pessoa, para quem está ao redor, é isso, depende de contexto. Falta não de a estudo, substância em si. Falta de conhecimento de caso, né? Eu vou dar um exemplo meio tosco, claro, porque a gente precisaria pensar caso a caso. Mas é aquela velha história de, é muito mais seguro tu encher o cu de cachaça em casa, com gente cuidando no ambiente seguro, do que na rua. Façam esse paralelo pensando agora a gradação de risco e de violência que isso está ligado no caso de redes de tráfico. Né? E aí, no caso das propriedades medicinais, a gente, enfim, tem várias substâncias, o LSD, o MDMA estão sendo usados muito para estresse pós-traumático. No caso da maconha, tratamento de um monte de doenças. É importante a gente ter esse reconhecimento da importância do estudo, da pesquisa em cima desses inúmeros compostos que nós temos, porque é somente em cima disso, dessa pesquisa, desse estudo, que a gente vai tirar alguns estigmas. Né? Porque, senão, se a gente deixa, né, que sempre tem algumas pessoas que têm o poder aquisitivo, monetário mesmo, em cima, fazer a pesquisa que eles querem, a pesquisa ela sempre vai ser tendenciosa para um determinado lado. Né? Daquela forma assim, como você disse lá no começo. Se as indústrias farmacêuticas que bancam, financiam a maior parte das pesquisas, as pesquisas que serão de forma, digamos assim, alternativas, né, que não querem seguir aquele padrãozinho das farmacêuticas já impostas, eles não vão receber financiamento, porque para a farmacêutica não vai ser lucrativo. Então, Exato. todo esse processo de pensar a gente tem que mudar. Né? Toda essa situação tem que ser mudada. Por isso, o incentivo de pesquisa sempre também vir de poder nacional, estadual, público, né? É importante também. Veja, não estou negando que tem suas vantagens o incentivo privado, mas é necessário incentivo público, sim, porque é ele que permite que essas pesquisas, de formas mais alternativas, e quando digo alternativa é porque não segue o padrãozinho pré-pronto ou imposto, né? Elas ganham espaço, né? Até porque tem um outro aspecto disso, que não é só questão de infraestrutura, é a questão de se a gente vai deixar nas mãos de quem essas decisões, né? A gente, enquanto sociedade, está querendo o quê? E agora eu já vou puxar a sardinha para o meu lado para a gente fazer já emendar o encerramento, que Manda ver. Eu, por exemplo, me beneficiaria muito de uma legalização para fazer o meu tratamento, que eu vou começar semana que vem. Porque ano passado eu tive um tumor, esse tumor voltou, e semana que vem eu vou começar a quimioterapia. E a quimioterapia quebra muito, arregaça por causa dos efeitos colaterais. E tem, assim, já em larguíssima escala, estudos mostrando que o uso de canabinoides alivia os efeitos da quimio. E, em alguns casos, no caso de testes da veterinária, também já foi comprovado que alguns canabinoides ajudam a reduzir os próprios tumores. Só que para fazer pesquisa com isso, você precisa de, às vezes, entrar com liminar na justiça, com habeas corpus. Isso vai lá para o Supremo. Geralmente a coisa que vai para o Supremo, isso demora
anos. E muitas vezes no Brasil, quem faz essa pesquisa é um cara que está defendendo um doutorado, que ele só tem 4 anos para fazer essa pesquisa. Então, E fora famílias, né? Tem alguns casos de famílias que estão tentando usar certos medicamentos que não são regulamentados aqui por causa de crianças que têm doenças gravíssimas, né? E que às vezes não conseguem, o que leva muito tempo. Isso drena eles muito precisam disso recursos. para ontem, né? Exato. E eu acho que é isso, né? Quando me perguntam assim, professor, porque eu trabalhei na parte de pesquisa para desenvolvimento de medicamento para tumores, câncer, né? E quando me perguntam, né, tipo assim, professor, o senhor não acha que já teve... alguém já não descobriu a cura do câncer, só que foi silenciado pela indústria? Eu falei assim, não, eu acho que não necessariamente por esse aspecto. Porque são muitas pessoas, gente, vocês não fazem ideia a quantidade de papers, de artigos que são lançados por dia envolvendo essa temática. Então, seria muito difícil você, lá no meio, selecionar aquela pessoa que está chegando perto e ir lá e silenciar ela. Comprar ela. Até porque se o cara descobre a cura do câncer, ele vai ganhar muito mais dinheiro assumindo que ele descobriu do que qualquer coisa que uma indústria farmacêutica conseguiria pagar. A questão é aquilo que eu disse, é a linha de pensamento. Né? Há aquelas pesquisas mais alternativas que partem de aspectos mais inovadores, que querem partir para outras linhas menos prejudiciais, em que os medicamentos são menos agressores, né, que não são tão violentos, não ganham incentivo de pesquisa. Aí elas são silenciadas. O silenciamento ele acontece de forma sutil, velada, mas ele acontece. Uhum. Enquanto que esses medicamentos que são já, tipo... né, que nem eu falo, carne de vaca, um negócio já conhecido, já tipo continua recebendo incentivo, porque é eles que dão lucro para essas empresas. É isso. Temos uma aula, né? Temos uma mega aula, passamos já. o horário estourado até. E é isso, gente. Queria agradecer imensamente a presença de todos, ao pessoal do Mundo Enem e principalmente ao meu queridíssimo Eltinho aqui, que é um prazer estar com ele aqui, dando essa mega aula aqui. Eu super agradeço o Renan. Eu mandei a ideia na louca, eu adorei que ele topou já direto também na louca. Agradecer vocês também, e por terem, inclusive, né, ficado até mais tarde, tido essa paciência toda. E eu queria fazer um agradecimento especial, porque em decorrência do meu tratamento, a partir de hoje eu estou afastado por tempo indeterminado deste lugar maravilhoso. Então, hoje é a minha última aula, eu vou deixar vocês nas mãos da Mari, na semana que vem. Agradeço pelos votos de melhoras. Acreditem, vou carregá-los com muita alegria. E vou sair daqui com muita alegria e muita energia, porque essa aula foi do caralho. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado, Renan. E é isso aí, galera. É muito nóis.